ao nono Entre Linhas, encontro interreligioso de Catanduva. Mais uma oportunidade para aprendermos sobre religiosidade e tolerância, espiritualidade e respeito pela crença e valores alheios. O movimento iniciado em Catanduva, no interior de São Paulo, atraindo a participação de pessoas de todos os lugares, e agora, a partir do nosso canal do YouTube, disponibilizando conteúdos para todos. O nosso propósito é que o profundo respeito recíproco nos torne efetivamente nossas condutas tão unidos e unos quanto já o somos em essência. Nesse nosso novo Entre Linhas, temos a oportunidade também de passar por uma experiência inédita, que certamente irá nos fazer crescer em profundidade, sensibilidade e lucidez espiritual. Teremos apenas participações femininas em nosso grupo de palestrantes. Desta vez contaremos com 7 expositoras. A Patrícia Franco, falando pelo budismo tibetano, Kátia Cristina Gomes, representando o catolicismo, Ivete Casseverini, representando o espiritismo, Daniele Macri, falando pelo espiritualismo e yoga, Jamila Hussein, tratando do islamismo, Priscila Zanelato, pelo protestantismo e Alessandra Borim, representando a Umbanda. Temos participações de palestrantes não apenas de Catanduva, mas de Pindoretama, São Paulo e Rio de Janeiro. A nossa participação, o nosso compartilhamento e a comunhão do mesmo sentimento de unidade, porque antes mesmo de crermos, somos. E somos uma coisa só. Mais uma vez, sejam bem-vindos e um bom trabalho para todos nós. Nossa primeira convidada é representante do budismo, Patrícia Franco. Ela é fisioterapeuta e pedagoga, PhD em Ciências da Saúde, instrutora de meditação para adultos e crianças pela Mindful Schools, e ela mora em São Paulo. Olá, meu nome é Patrícia Franco, eu sou fisioterapeuta, pedagoga, escritora, estudante e praticante do budismo tibetano há aproximadamente 14 anos. Então eu queria deixar claro que tudo que eu vou compartilhar aqui com vocês, eu falo dessa posição de estudante e praticante. Eu não sou uma mestra, eu não sou uma professora de budismo, eu sou apenas uma praticante, uma estudante. E eu gostaria muito de agradecer o convite e essa oportunidade de compartilhar um pouquinho do que eu aprendi com a filosofia budista ao longo desses anos. Nosso tema hoje é paz e amor, mas eu não tenho como falar sobre paz e amor dentro da perspectiva budista sem antes falar sobre felicidade. Então eu vou começar vou começar utilizando uma frase do budismo que diz assim: todos nós, todos os seres querem felicidade, buscam felicidade e buscam se livrar do sofrimento. Essa frase, todos os seres, ela inclui não só os seres humanos, mas todos os seres, né? E isso faz com que de cara nós já tenhamos uma coisa em comum, uma coisa que nos une, né, a todos, que é essa busca pela felicidade e esse desejo de se livrar do sofrimento. Sabendo que todos os seres têm isso em comum, nós já geramos uma natural empatia uns pelos outros, porque a partir dessa perspectiva de que todos nós estamos buscando felicidade, buscando nos livrar do sofrimento, nós já geramos alguma coisa em comum, alguma coisa que nos une, né? A felicidade, na perspectiva budista, ela pode ser dividida em 2 formas de felicidade diferentes: felicidade genuína e felicidade condicionada. A felicidade condicionada, ela está na dependência de causas e condições externas, então ela é impermanente. Por exemplo, se eu gosto de viajar, toda vez que eu conseguir viajar, isso vai me deixar muito feliz. Então isso é uma felicidade condicionada. Porém, a viagem não dura para sempre. Ela uma hora vai acabar. E a hora que ela acaba, a minha felicidade condicionada cessa. Então ela é impermanente. Essa felicidade condicionada, ela pode ser reativada a partir de memórias, de pensamentos, quando eu me lembro da viagem ou quando eu vejo fotos da viagem.
mas ela também pode dar causa a mais sofrimento, porque se eu não posso viajar esse ano, se eu não posso repetir aquela viagem, ou se eu fico saudosa com aquela viagem, isso me gera perturbação, me gera sofrimento. Portanto, isso tira a minha paz. Né? Então, a felicidade condicionada, ela é temporária. Não há nada de errado com ela. Né? É muito natural que nós busquemos felicidades, momentos de felicidade condicionada, e tá tudo bem, né? Tá ok. Porém, nós não podemos colocar a nossa felicidade na dependência das causas e das condições externas o tempo todo. E por isso, dentro do prática budista e do caminho budista, nós vamos desenvolver e buscar desenvolver aquilo que a gente chama de felicidade genuína. A felicidade genuína, ela não está na dependência de causas e condições externas. Ela é uma condição autogerada e autossustentada. Ela é um contentamento interno que brota de uma percepção de que tudo está como deveria estar. Essa felicidade genuína, ela vem de uma natural aceitação e de um natural relaxamento, né, um estado de relaxamento e de repousar diante das coisas externas, diante das condições que nos surgem. Para isso, nós nos treinamos na prática de abandonar o controle, né, de saber que nós não estamos no controle das coisas, né, e de gerar esse contentamento com as situações externas, quaisquer que sejam elas. Esse contentamento, ele nada tem a ver com conformismo. E também essa atitude pacífica diante das coisas não se confunde com passividade. Então, ser pacífico não se confunde com ser passivo. E aceitar as condições externas não se confunde com ser com ficar conformado diante das coisas, com conformismo, né? Então são condições bem diferentes. Mas isso é um assunto muito extenso, né? É um assunto muito longo. Mas enfim, eu fiz essas considerações primeiro para dizer que a paz, ela é uma condição da mente que se dá, o estado de paz, ele é uma condição da mente que se dá quando nós percebemos que nós somos capazes de ser felizes genuinamente, independente das causas e das condições externas. Quando nós percebemos que nós não estamos no controle das coisas e quando nós percebemos que nós somos todos interdependentes e coemergentes, né? Todas as nossas relações são interdependentes e coemergentes. Quando nós nos damos conta dessas coisas, um estado de paz surge naturalmente, né? Porque nós percebemos que as nossas aflições mentais, elas diminuem, elas retiram a nossa paz. Então as aflições mentais, elas estão ligadas ao que a gente chama dentro do budismo de emoções perturbadoras. Essas emoções perturbadoras, elas são desejo e apego, inveja ou sensação de competitividade, orgulho, medo, raiva, preguiça, procrastinação e carência. Todas essas emoções perturbadoras, elas nos geram condições aflitivas da mente. E essas emoções perturbadoras, elas estão diretamente ligadas à felicidade condicionada, né, ao não reconhecimento de que essa felicidade condicionada é impermanente, e elas estão ligadas também
ao não reconhecimento de que todos os seres buscam felicidade e buscam se livrar do sofrimento. Se nós reconhecemos tudo isso que eu falei, se nós praticamos a presença, se nós praticamos a estabilidade de corpo, de fala e de mente, e nós entendemos esses conceitos todos que eu acabei de falar agora, então nós desenvolvemos um natural estado de relaxamento, de confiança, de aceitação de tudo, das coisas que nos cercam, e nós desenvolvemos então uma paz interior. Então essa paz é uma condição da mente, né, dentro da filosofia budista. Na sequência vem o amor. Então o amor, ele surge também, o amor genuíno, como duas formas diferentes, né, de amor dentro da visão budista. O primeiro seria o amor romântico, né, e o segundo, o amor genuíno. O amor romântico é o amor que nós conhecemos, né, como o amor que une um casal, que une familiares, né? E esse amor romântico, ele tem um fundo, né, de uma das emoções perturbadoras, que é desejo de apego. E esse amor romântico assentado em desejo de apego, ele também vai gerar sofrimento e vai nos tirar a paz. Ele não vai trazer paz, ele vai nos tirar a paz. Por quê? Se eu amo uma pessoa nessa condição de amor romântico, eu vou, por desejo, por apego, querer essa pessoa próxima a mim e não vou aceitar que essa pessoa fique longe de mim, se separe de mim. Quer seja por vontade própria, porque esse ser, essa pessoa quis ir embora, pode ser um parceiro da vida, marido, esposa, namorado, noivo, ou pode ser uma pessoa da família, um filho, né, pai, mãe, irmão, enfim. Então eu não quero que essa pessoa se afaste de mim, porque eu tenho desejo e apego por essa pessoa, né? Porém, se essa pessoa decide que ela quer se afastar, isso me gera sofrimento e tira a minha paz, né? O amor genuíno, o amor incondicional, é o amor que não está na dependência, que não está assentado em desejo de apego. É um amor que é equânime e que aspira à felicidade do outro, independente de qualquer coisa, inclusive de estar próximo a mim. Eu sei que pode parecer um pouco difícil, né? Mas é possível, é plenamente possível. Então, se eu amo verdadeiramente uma pessoa, um outro ser, eu desejo que essa pessoa, eu aspiro que essa pessoa seja feliz, independente das minhas condições para que ela seja feliz. Ou seja, não adianta eu dizer assim, eu te amo, portanto eu quero que você seja feliz do meu lado, trabalhando comigo, morando comigo, né? Ou eu te amo, meu filho, e eu quero que você seja feliz cursando medicina. O verdadeiro amor, ele não está na dependência disso, né? A gente quer que a pessoa seja feliz e ponto. Então, se a pessoa disser assim, olha, eu não estou feliz ao seu lado e eu preciso ir embora, eu vou embora. A gente diz, ok, se você vai ficar mais feliz longe de mim, então eu te amo e eu desejo, eu aspiro que você seja feliz da maneira que tiver que ser, né? Então, esse é um amor sem apego, sem desejo. É um amor genuíno, um amor livre de condições. E esse tipo de amor nos traz paz, porque é um amor que liberta, não é um amor que aprisiona, né? Eu costumo dizer assim, que é um amor que constrói laços e não nós. Então,
não é fácil, porque culturalmente, nós somos criados para lidar, para construir as nossas relações a partir de condições, né, de desejos e apegos, mas através da prática do budismo nós conseguimos desenvolver essas qualidades, através das práticas de estudo, de meditação, nós conseguimos desenvolver essas qualidades para construir, então, felicidade genuína e amor genuíno. E não felicidade condicionada e amor assentado em desejo e apego. Eu espero sinceramente ter contribuído de alguma forma para a reflexão de vocês acerca desse tema. É um tema lindo, é um tema super extenso, eu poderia ficar muito tempo aqui falando sobre isso, né? Mas a gente tem um tempo determinado e é bom que seja assim, senão também vocês iam cansar. Então eu aspiro de todo o coração que todos vocês que estão assistindo esse encontro e esse diálogo, que todos vocês encontrem felicidade genuína, que todos vocês possam desenvolver no coração de vocês amor genuíno e que com isso vocês encontrem paz autogerada, independente de causas e condições externas. Muito obrigada. Vamos ouvir agora a Kátia Cristina Gomes, presidente e fundadora da comunidade terapêutica São Paulo Apóstolo em Pindorama, no interior de São Paulo. Olá, meu nome é Kátia, eu sou agente da Pastoral da Sobriedade, sou fundadora e coordenadora aqui do Lar São Paulo Apóstolo, que é uma comunidade terapêutica que atende dependentes químicos e alcoólatras, né? Estamos aqui já há 13 anos, graças a Deus. Uma luta árdua, difícil, porém muito gratificante, né? Os resultados são excelentes e são muito gratificantes. Então, eu quero também, primeiramente, né, claro, agradecer ao Dr. Wagner pela oportunidade, né, de estar aqui falando com vocês hoje e participando desse os 9 anos da Entre Linhas, né, esse projeto muito bonito, que também já tem toda essa duração, esses aniversários, e eu me sinto assim muito honrada, né, por estar aqui participando junto com vocês, partilhando um pouquinho, né, da nossa fé católica, né? Eu sou católica de nascimento, eu sou praticante, tenho muito, mas muito mesmo para aprender, né? E a nossa vida é assim, é uma busca diária, todos os dias nós buscamos aprender um pouco, né? E a cada dia um degrauzinho, e assim a gente prossegue, né? Nessa caminhada, né? Em busca de algo bom, de algo para a nossa vida, né? Em busca do céu, que é o que todos nós almejamos, né? A nossa igreja, nossa fé, né? Que é Jesus, que é o Cristo, né? Que é o Deus Criador, que é o Espírito Santo, nos direciona a viver o amor, né? Eu acredito que nós só conseguiremos, né, vivenciar o amor se nós tirarmos um pouco os olhos de nós e olhar o nosso próximo, assim como nós temos procurado fazer, né? O amor entre as pessoas, né, na nossa humanidade hoje, muitas vezes a gente fala assim, o amor é raro, o amor é difícil, o amor não dá para se viver, né, porque as pessoas são diferentes, são complicadas, vivemos numa atualidade difícil, né, mas não, né, o ser humano, ele não é difícil ele viver o amor, porque ele é o próprio amor, né, ele é criado por amor, pelo amor, né, e para o amor. Então, eu acredito que é fácil a gente vivenciar o amor. Quando nós tiramos os olhos das misérias, quando nós tiramos os olhos de nós mesmos, né, das nossas pequenez, das nossas inconstâncias, né? Então aí a gente consegue direcionar um pouquinho o olhar para o outro, né? E o amor nada é você olhar para o outro com compaixão, né? Colocando-se no lugar dele, procurando sentir as dores dele. E eu acredito que Jesus nos deixou esse exemplo, né? Deus nos deu esse exemplo, né?
quando ele enviou Jesus para nós, né, para a terra, para nos dar, para nos dar a salvação, para nos mostrar, né, o que seria o amor que ele queria, né, que seria o retrato do amor que ele queria que nós vivêssemos, né. Então ele pegou seu único filho, Jesus, né, pelo amor de Maria, de Nossa Senhora, pela aceitação de Nossa Senhora, gerou Jesus para nós. E Jesus veio viver como um humano, né? Como um ser humano, como uma pessoa, como eu, como você. Sentindo ali dores, sentindo alegria, sorrindo, chorando, né? Sentindo agonia, sofrimento, sentindo desprezo, ira, tudo aquilo que nós sentimos, né? Então eu acredito que Jesus veio para nos dar esse exemplo, né? De amor. Viver, sentir o que nós sentíamos, né? Porque até então nós éramos uma humanidade desentendida. Deus não sabia. Tudo que Deus fazia, né? Girava em torno de melhorar, e esse povo não mudava, esse povo não melhorava, né? E a gente vê lá no Antigo Testamento quantas coisas, né? Que Deus fazia na ira para tentar mudar a ideia, mudar a humanidade. Né, eu acredito que Deus chegou a pensar, né, que errou, né, de ter criado o ser humano. Mas não, mas o amor era tanto, né? O amor é tão grande que ele falou, eu preciso que alguém sinta, né, e me transmita, e diga para mim o que é que essas pessoas, que esse ser humano tão amado sentem, né? E aí então, como eu disse, né, veio Jesus para nos mostrar, para sentir as nossas dores, para ver como que a gente se sente quando a gente é humilhado, para ver como a gente se sente quando a gente é excluído, como a gente se sente quando passa fome, quando passa frio, como a gente se sente quando a gente é desprezado, desacreditado. Tudo isso Jesus passou, né? Como é a nossa dor, nossas angústias na perda, né? Nós vemos naquela passagem quando Jesus perde o amigo, né, querido Lázaro, né, que ele chora. Então, tudo isso são sentimentos, né, coisas que nós vivemos, que nós passamos, né, e que nós aprendemos com Jesus, né, com Deus. E eu acredito então que esse exemplo, né, que Jesus nos trouxe é o que nós temos que seguir. Nos colocar no lugar do outro, saber como que é viver, né, aquela situação que aquele ser, né, que aquela criatura, que aquele filho, aquele irmão, né, está vivenciando. Aí nós nos colocamos, né, se eu sei que um irmão meu passa fome em algum lugar, eu tenho que me colocar como se, meu Deus, se eu não almoçar, se eu não jantar, né, como eu vou me sentir, o que eu vou sentir, o que vai me prejudicar. E eu, então, não vou desejar isso para o meu irmão, né? Ou então, eu sabendo que tem um irmão nessa condição, eu vou desejar ardentemente tirar ele dessa situação. Eu acredito que o amor, né, é essa compaixão mesmo, né? Eu citei a fome, mas nós temos fome da palavra de Deus, nós temos fome de dignidade, né? Nós temos fome de prosperidade, nós temos hoje, né, aqui no meu ramo, onde eu trabalho, onde eu convivo, né, já há tantos anos, né, a dependência química, o flagelo da humanidade, né, quando vivencia a dor da dependência química, a miséria que é, né, uma família, quando tem um dependente químico lá dentro dela, assim como eu tive a minha, assim como eu tive um filho, né, que era dependente e que infelizmente é como se abrisse um buraco dentro da nossa sala da nossa casa e ali caísse tudo e todos, né? É realmente um flagelo. Então, como eu senti na minha pele, né, o que era ter um filho naquela condição, o amor me moveu, eu acredito, né, que quando eu entendi que Jesus veio para nos mostrar isso, o amor então me moveu. Ou tem que nos mover, ou tem nos movido todo esse tempo, a mim, a você. Tenho certeza que as pessoas que estão tendo esse alcance, estão vendo, estão ouvindo, são pessoas que agem, que vivem, né, no amor, na caridade. Então, a partir daí eu consegui entender, né, que o amor seria eu sair dali do meu mundinho, do meu flagelo, da minha dor, da minha angústia, e olhar aqui adiante e enxergar, né,
quantos outros irmãos, né? Quantos outros filhos, mães, pais estavam passando por aquilo que eu estava passando. E às vezes até muito mais na escuridão, porque então não tinham, né? Talvez a disposição, a coragem de dar um passo a mais para poder viver e entender toda essa situação, né? Então eu me senti, né, no desejo de estar vivenciando esse amor. Todos nós, né, temos aí cada um na sua vivência diária, no seu dia a dia, né? Nós temos nós vivemos essa experiência, né? De nos colocar no amor, o amor nos coloca no lugar do outro, né? Eu acredito que essa é a primeira fase do amor. Porque aí, através dessa primeira fase, onde você já se compadece, onde você já estende a sua mão, onde você já direciona o teu pensamento, o teu sentimento, a partir dali, então, vai abrangendo, né? A partir dali, você vai conhecendo, você vai sentindo outros desejos, você quer fazer outras coisas. E porque o amor cresce, o amor aparece, o amor enaltece, né? Então, e a paz, né? Que esse amor e que essa atitude de amor nos traz. Então a minha igreja, né, o meu Deus, que é o nosso Deus, o nosso Criador, né, ele nos deu exemplo para todos, né? Não veio do céu um Criador para cada um Deus para cada pessoa, né? É um Deus único para todos nós, né? Então nós somos filhos do mesmo Pai, filhos do mesmo projeto de vida, do mesmo projeto de amor. Então eu acredito que hoje, né, nós estamos tendo a oportunidade de expressar um pouquinho dessa parte, né, tão nobre, né, que é o sentimento de amar. Eu, no meu propósito de vida, eu quero amar a cada dia. Eu não sei amar direito como Jesus queria, eu não sei acolher da forma que Jesus acolheu, que Jesus me acolhe cada vez que eu peco, cada vez que eu volto. Eu não sei, às vezes, né, perdoar como Jesus me perdoa, mas eu busco diariamente. Eu pretendo diariamente buscar perdoar, buscar entender, buscar amar, buscar ter misericórdia, porque Jesus é misericordioso e eu quero ser o mínimo, pelo menos, de seguir os exemplos de Jesus, né? Então eu também quero ter misericórdia, também quero ter compaixão, quero amar, quero perdoar, quero acolher. E esse é o propósito da minha vida, né? E eu acredito também da vida de muitos de vocês, né, que está aí ouvindo ou que está nesse projeto, né? E a paz, né, que a gente tanto almeja na nossa vida, né, que todo mundo quer viver em paz, ela é fruto desse amor, né? Ninguém pode deitar e dormir e acordar em paz se ontem, né, teve uma situação que você poderia ter feito alguma coisa, você não fez. Se alguém te procurou numa necessidade, você não atendeu. Se o teu coração ardeu para você fazer uma caridade, para você falar de caridade, para você fazer algo por alguém e você não fez, né? Então a gente percebe que a paz que nós necessitamos, aquela paz de Deus, né? A paz de Cristo que nós desejamos, paz do Senhor, paz de Cristo, paz, né, de Deus que a gente deseja um para o outro no nosso cumprimento do cristão e tal. Essa paz de Deus, essa paz de Cristo, essa paz do Senhor, ela só vem de nós pelo amor, né? Que nós estamos ali, eu acredito, vivenciando, praticando, né? Vem da prática do amor. Porque você pratica o amor, você sente paz. Quando você acha que um prato de comida matou a fome do teu irmão, ao contrário, aquele prato de comida que você pôde proporcionar para o outro, ela te deu a paz. Você foi amado por Deus por ter feito aquele ato, né, de amor ao teu próximo. Então, o maior beneficiado somos nós mesmos. Eu acredito que é uma grande troca, né, uma grandíssima troca. Você dá e você recebe muito mais mesmo, né? Você supre uma necessidade, a tua necessidade espiritual humana, ela é suprida, né, por paz, por Deus, né? E o nosso mundo está carente de paz porque está carente de amor, né? As pessoas não se amam, se odeiam, a gente vê na internet, a gente vê, né, nos comentários, a gente vê na situação política, a gente vê nas doenças, nas situações, né, que a gente vive aí desumana, de agressão, de briga, de separação, de tanto. Tudo por falta do amor. É o amor que gera paz. O dia que nós entendermos, né, todos nós como ser humano entendermos, eu preciso amar para que eu tenha paz, eu preciso servir para que eu tenha paz, eu preciso agir no meu amor, né, no amor para que eu possa ter paz. Então as pessoas vão se amar
e automaticamente vão vivenciar uma paz muito grande, porque Deus nos proporciona isso, né? Então, é um rápido pensamento, né, que eu tenho, que eu compartilho aqui com vocês, com muito prazer, com muita alegria, né? Quero dizer muito obrigado, quero dizer parabéns, Dr. Wagner, a todos vocês que estão aqui, essas mulheres aí maravilhosas, né, escolhidas a dedo, e eu me sinto muito honrada de estar aqui fazendo parte. Não me sinto à altura, falei para o Dr. Wagner, não sei falar direito, mas eu não vou falar, eu falei daquilo que eu sinto, tá? Ivete Casseverini é representante do Espiritismo, psicóloga clínica transpessoal atuante. Ela é também dirigente da Associação Espírita Amigos de Joano, no interior de São Paulo, em Catanduva. Que a paz de Jesus esteja conosco. Eu agradeço muito por estar participando do Entre Linhas. Acho muito interessante essa troca e poder partilhar esta mensagem. No nosso país, que é um país que não tem fronteiras rígidas entre as diversas formas de crer. Falar sobre esse assunto é muito importante, porque quando nós bloqueamos esta área em nossas vidas, podemos ter prejuízos para a nossa saúde física e mental. As pesquisas tratam essa questão. A doutrina espírita surgiu no século XVIII através do trabalho de Kardec. O espiritismo é uma ciência que caminha ao lado da ciência acadêmica. E neste século, a sua tarefa é fazer a ponte entre a ciência e a religião. Atualmente, diante dessa ameaça constante de guerra pairando sobre a humanidade, diante do racismo, do preconceito, da violência, as populações de vários países têm saído às ruas fazendo protestos. Líderes religiosos e políticos de todas as partes têm buscado estabelecer a paz através de tratados. A grande pergunta que se faz é: será que a paz pode vir através desses acertos? Será que a paz pode vir de fora? Na questão 742 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual a causa que leva o homem à guerra? E os espíritos respondem: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. Nós estamos mais ligados aos instintos do que à razão. Queremos resolver tudo pela força, quando deveríamos resolver pelo amor. A violência das ruas começa pelas nossas pequenas violências dentro do lar. O médium espírita Divaldo Pereira Franco nos diz que andamos armados porque não nos sentimos amados. Tanto os atos violentos como os atos pacíficos começam em nós. A paz não pode vir de fora. Esse é um problema moral e espiritual. Não é pela imposição que conseguiremos a paz. Não é fugindo das pessoas, dos relacionamentos, da família, da sociedade que conseguiremos conquistar a paz. Relacionamentos exige autoconhecimento. Não é uma luta contra o outro, mas contra a nossa própria falta de virtudes. Quanto mais nos aprofundarmos em nós, mais iremos amar o outro. Na questão 913 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz que o egoísmo é a nascente de todos os vícios. E os vícios são a nascente de todos os males na nossa sociedade. O egoísmo se prende ao materialismo. De acordo com a psicologia espírita, o espírito Joana de Ângeles nos diz que o ego é o centro da consciência. Ele nos dá
uma noção de eu, de quem somos. A matéria alimenta o egocentrismo, porque nós temos uma percepção errada de quem nós somos. Começamos a valorizar o nosso cargo, os nossos títulos, o status, a raça, o corpo, o dinheiro. E isso acaba sendo o adubo do egocentrismo. O egoísmo valoriza muito a personalidade. Entramos na ilusão de nos sentirmos melhor do que as outras pessoas e nos sentimos separados dos outros, da natureza e do todo. É essa desconexão do todo. Se nós começarmos a destruir a importância do ego, vamos combater o egoísmo. Quanto menos nós olharmos para nós, mais conseguiremos enxergar o outro, mais conseguiremos perceber a necessidade do outro, a dor do outro. Quanto mais tiramos o ego do centro, menos coragem teremos de levantar uma arma para o nosso semelhante, e muito menos o dedo em riste para julgar o nosso próximo. Porque hoje nós não enxergamos os seres humanos. Nós temos apenas notícias de pessoas passando fome, de pessoas com dificuldades financeiras, pessoas que cometem o suicídio. Os invisíveis da sociedade são apenas informações, mas o ego está tão egocentrado que a gente não enxerga essas pessoas. Só quando o ego vai descendo, vai saindo desse centro, nós vamos conseguir enxergar os seres humanos que sofrem. Temos grandes exemplos, como Madre Teresa, Mahatma Gandhi, Francisco de Assis, Chico Xavier. Foram pessoas que foram tomadas por esse sentimento de conexão com o próximo. Todo movimento egóico vai na contramão do amor, do self. O self é o divino em nós. Quando Deus nos criou, Ele colocou essa centelha de amor dentro de nós. O amor já existe dentro de nós, mas precisa ser desenvolvido. Dentro da visão da psicologia transpessoal, o self é esse mundo inconsciente, um oceano imenso. E na medida em que o ego vai ocupando o seu pequeno lugar no mundo, o inconsciente pode se manifestar de maneira saudável, trazendo para fora aquilo que nós temos de melhor. Quando estamos fechados no ego, sentimos rancor, mágoas, ressentimentos, impaciência. Por trás de todos os dramas da vida, do pânico, da depressão, da enxaqueca, da fibromialgia, existe um ego que está lá em cima no pedestal e não quer descer. Mas quando ele se sai desse centro, nós encontramos a paz. Porque a paz é imanente, ela é própria do nosso ser. Se nós somos deuses, como Jesus disse, isso é algo natural em nós. Mas como nós nos centramos em nós mesmos, nós impedimos a presença de Deus em nós. É como se nós virássemos de costas, não queremos olhar. Mas se nós nos voltarmos para Deus, nós temos paz. Nós abrimos o espaço para essa força que rege o universo. Deus é amor. Se estamos em contato com Ele, nós amamos. O eixo ego-self é o ego indo em direção ao self.
indo em direção a Deus. É Paulo nos dizendo: já não sou mais eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Descentralizar o ego é dar espaço para o outro em nossas vidas. E quanto mais nós damos espaço para o outro, mais a caridade se faz presente. A caridade é o amor em ação. Mas se nós fazemos a caridade como autopromoção, vejam como eu sou bom. Novamente o ego está no centro. Não é o ato em si que define a caridade. E o apóstolo Paulo mesmo disse: ainda que eu desse todos os meus bens, se não tivesse amor, nenhum valor teria. Nosso esforço de amar, de perdoar, precisa vir com o esforço de tirar o ego desse lugar que ele está, naquele centro, e desfazer a fantasia de que estamos acima dos outros. O perdão tem uma lógica neurológica. Nós temos memórias recentes que vão fazendo as memórias anteriores irem se decantando e vão se tornando memórias mais profundas. Vai abrindo espaço para novas experiências. Mas o que o ego faz? Ele não deixa as memórias se aprofundarem e diz: quem você pensa que é? Você não poderia ter feito isso comigo. Eu vou dar o troco. Mas se nós começarmos a perceber que todos somos imperfeitos, que o ser humano é frágil, dependente, pequeno, mais conexão nós teremos com o nosso próximo, porque nós estamos todos no mesmo barco. E quanto mais vamos fazendo isso, mais a vida vai ficando leve. Se somos pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, isso não fala do nosso valor. Do mesmo modo, aquele que mata, que comete crimes, isso também não fala do seu valor como ser humano. Todos nós temos imperfeições, temos sombras, e por trás de algumas figuras agressivas, tem sempre um sujeito que viveu decepções, que não aprendeu a lidar com as suas emoções. Isso não o torna pior. A mesma energia que nos leva a ser assassinos é a energia que, bem canalizada, nos leva a construir uma sociedade mais justa e humana. O poder da força leva à destruição e o poder do amor leva à pacificação. Para sentirmos paz dentro de nós, precisamos estar em paz com a nossa consciência. A lei que rege o universo é Deus, é amor, é comunhão. E ao tomarmos essa consciência, o Deus de amor se manifesta e a paz se faz presente dentro de nós. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada e muita paz. Ouviremos agora a representante do espiritualismo yoga, Daniele Mark. Instrutora de yoga e meditação no espaço Bija Matri, Daniele fala conosco direto de Catanduva. Namastê. Olá. Meu nome é Daniele Maitri, meu nome espiritual. E eu vim falar em nome do espiritualismo, o yoga, mas o yoga como união. O yoga que percebe o sagrado, o divino,
presente em tudo, presente em todas as linhas religiosas, presente em todas as formas de vida, presente em tudo e em todos. E o convite que foi feito dessa vez foi falar um pouco sobre paz e amor. E refletindo um pouquinho sobre essa questão, né? Como sentir paz, como perceber o amor. E o que o yoga me traz para falar é que nós só conseguimos nos sentir em paz se a gente se sentir amado. Então, só existe paz quando nos sentimos amados. Então, uma criança, um bebê, quando nasce, ele só consegue relaxar, ele só consegue sentir paz quando ele sente a vibração do amor dos pais, quando ele sente a vibração do amor, da proteção de quem estiver cuidando dele. Então, a paz externa, ela só existe quando a paz interna e quando a gente se sente amado. Então, nos casos onde as crianças que nascem não recebem amor de nenhuma forma, ou se esse amor é precário, porque os próprios pais não têm esse amor para oferecer. E quando a criança não sente o amor suficiente, ela começa a, consciente ou inconscientemente, buscar o amor fora dela. Ela começa a buscar o amor desesperadamente, tentando ser algo que talvez seja diferente do que ela é, para tentar conquistar. Então, eu começo a fazer tudo o que as pessoas querem para eu me sentir amada. E isso acaba não acontecendo, né? Esse amor acaba não acontecendo porque eu começo a me distanciar de mim, eu começo a me desrespeitar, né? Eu sinto em meu coração que eu quero aquilo para mim, mas eu nego esse caminho porque talvez as pessoas que estão à minha volta não concordem com ele. Então eu fecho o que a minha alma disse para eu fazer e eu começo a fazer outras coisas para agradar, para receber o amor. Então, a partir disso, começa a haver uma divisão em nós. A gente não vive mais em estado de yoga, que é estado de união. Começa a haver uma divisão em nós e eu começo a entrar em guerra comigo. Eu começo a negar partes de mim. Eu começo a não querer mais observar as minhas sombras, o meu lado ainda em desequilíbrio que precisa entrar em harmonia. E eu não olho o meu pior lado, eu não entro em contato com as minhas sombras porque eu preciso negar, eu preciso manter essa máscara, eu preciso ser boazinha, eu preciso ser aceita. E aquilo vai se ampliando, aquela guerra vai se ampliando. E eu começo a ter preconceito sobre mim. Eu começo a tentar ser uma pessoa perfeita, mas no fundo eu sei que eu sou imperfeita, mas eu nego essa imperfeição. E aí uma grande guerra nasce em mim, um grande desequilíbrio nasce em mim, e essa guerra e esse desequilíbrio se espalha através de mim. Eu
começo a entrar em revoltas, essa guerra contamina todas as minhas relações, eu começo a culpar o outro pelo fato de eu não estar bem, de eu não me sentir bem, de eu não estar em paz. E essa guerra se transforma em muito caos. Por exemplo, o preconceito externo que a gente está vendo aí é o fato de internamente termos preconceitos de nós. Então, aqueles que mais são criticados por nós têm algo semelhante. Tudo aquilo que a gente critica no outro tem algo semelhante aí dentro, só que a gente não consegue ver, porque a gente está tentando ser bonzinho, porque a gente está tentando agradar, porque a gente está tentando receber o amor ainda que a gente não recebeu. Até mesmo nos casos de quando a criança é super protegida, a superproteção dos pais não é amor. A superproteção dos pais é assim, os pais estão de forma inconsciente falando assim: filho, o mundo é perigoso, você não vai conseguir viver em harmonia. Então, quando esse pai sai dessa superproteção, esses pais se afastam, essas crianças se sentem totalmente desamparadas e o mesmo processo de negação pessoal começa a acontecer. E essa dissociação, a gente tentando ser alguém que a gente não é, forçosamente para a gente ser aceito. E dessa guerra, muitas outras guerras acontecem. E ao longo das nossas vidas, como o yoga acredita que nós temos e tivemos muitas vidas, nessas vidas, na nossa evolução, nós já fomos de tudo. Nós já fomos desonestos, nós já fomos cruéis, nós já fomos de tudo. E por termos sido cruéis, por termos sido desonestos, hoje a gente tenta ser melhor, a gente tenta ser honesto, a gente tenta valorizar a vida, a gente tenta valorizar a vida em toda a sua forma de expressão. Então eu não posso negar um lado meu que tenha sido desonesto, porque se eu não acolho isso, eu começo a brigar comigo e eu brigo com a minha prosperidade, por exemplo, dizendo para mim que eu não mereço a prosperidade e de forma inconsciente eu começo a negar o meu crescimento, eu começo a me colocar lá para baixo, eu começo a me vitimizar, eu começo a negar as bênçãos do divino para mim porque eu julgo não merecer. Tá lá a guerra. E aí eu não tenho prosperidade, eu mal consigo sobreviver, eu mal consigo me estruturar. E como é que eu vou fazer o bem para a humanidade se eu tenho essa missão de fazer o bem? Se um dia eu fui desonesta, se um dia eu fui cruel, hoje eu tenho que fazer as pazes comigo. Hoje eu tenho que estar em harmonia, me acolher em completo, para eu poder oferecer alguma coisa, para eu poder oferecer o meu melhor lado. Não adianta obrigar, me condenar, me punir. Então dessa autopunição nascem as punições externas que eu faço com todos os seres e gera esse desequilíbrio todo que a gente está aí, gera essa guerra. Então o que eu mais tenho feito em terapia nessas épocas de guerra é ajudar o indivíduo e a mim mesma a acolher todo o caos que me habita, toda a minha carência, todo o meu desequilíbrio, todo o meu lado sombrio,
E fazendo as pazes com esses lados em desequilíbrio, acolhendo, aceitando esse lado em desequilíbrio, eu posso voltar a amar a mim mesma do jeito que eu sou, entrar em paz, profunda paz comigo e transbordar esse amor e essa paz. Então, o que mais tem sido feito no consultório é acolhe esse lado em desequilíbrio, esse lado sombrio que foi cruel. Pare de ser cruel com você. Acolhe, se estrutura, entra em paz, aprende o que você aprendeu, honra o que você aprendeu com o seu lado cruel, porque esse lado fez você valorizar a vida, valorizar o amor. E segue firme como um guerreiro da luz e do amor, fazendo o bem, fazendo justiça por você estar em paz consigo. Mas e se a gente não teve esse amor de criança? E se a gente ainda busca esse amor que a gente não consegue encontrar em lugar nenhum? E por isso a gente perde a paz, e por isso a gente briga com a gente, querendo ser algo que a gente não é. O que fazer? Então, só o fato de a gente vibrar amor para o nosso feto, o feto que nos habita, vibrar amor para a nossa criança, que apesar de imperfeita, ela é linda. Vibrar amor por nós mesmos, nos aceitando do jeito que a gente é. A gente consegue entrar em paz, se encaixar com um projeto maior de amor e de paz do divino e fazer o que a gente tem que fazer. Então, nesse momento, eu gostaria de conduzir uma pequena meditação de cura para que a gente faça as pazes, para que a gente receba amor de nós mesmos, do nosso eixo central, para que a gente possa se acolher com todos os nossos lados, se integrar, viver em estado de yoga, conectados à alma, a quem a gente realmente é, para a gente cumprir a nossa missão aqui na Terra, que é sim uma missão de amor e de paz. Então eu convido você a alinhar a coluna, abrir o peito, respirar. E, se possível, repousar os olhos, se voltando ao seu mundo interno. Se colocando à disposição do seu melhor lado, em busca da cura, em busca do amor, em busca da paz interna. Então eu convido você a mergulhar profundo dentro de você em busca do seu próprio feto. Você se vendo agora como um bebê dentro do útero da mãe. Independente como tenha sido essa gravidez, você agora vai envolver esse feto com amor incondicional, dizendo para si mesmo como feto: você é muito amado do jeito que é. Você é muito amado do jeito que é. E você pode renascer em meus braços, tendo total proteção e amor incondicional, para ser quem você é, do jeito que é. Para esse bebê, diga: eu te amo incondicionalmente.
Você vai agora se ver como criança na idade que essa criança surgir. E envolver essa criança com uma onda de amor absoluto. Independente como ela surja para você, você vai levar amor e vai levar permissão para essa criança ser quem ela é livremente. Porque sim, ela é muito amada do jeito que ela é. Que ela não precisa ser nada para agradar ninguém. Que ela apenas pode agora ser ela mesma. Olhe no fundo desses olhinhos dessa criança e a abençoe, dizendo: eu amo você do jeito que você é. Agora você consegue se ver em sua forma adulta ou como está agora? Tente se ver nua, livre de máscaras, livre de roupas. Sinta você em essência, do jeito que você é agora. E vibre amor incondicional a si mesmo, a si mesma. Diga mentalmente: eu amo você. Eu amo você do jeito que você é. Dê um abraço em si mesmo. Um abraço de amor incondicional. E sinta-se integrado, completamente integrado. O seu feto, a sua criança interior, o seu eu hoje, alinhado ao seu eu divino, em estado de yoga. Você a serviço do divino, se sentindo amado e em profunda paz, estar a serviço da sua alma, da divina presença. Sinta-se em paz. Você é muito amado pelo universo. Todos nós somos muito amados. Una suas mãos em frente ao peito e esse sinal de união nas mãos pode representar o seu eu divino, o seu eu humano, tocando o seu coração, juntos a serviço do amor e da paz. Namastê. Profunda gratidão. Nossa próxima participante é a Jamila Hussein. Ela é diretora social da ANAJ, a Associação Nacional de Juristas Islâmicos, e membro da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da OAB do Rio de Janeiro. E é de lá que ela fala ao nosso Entre Linhas. Olá, é com grande prazer que participo do Nono Entre Linhas, nessa versão feminina, falando de um tema tão querido para nós muçulmanos, falando de paz e amor. Bom, a palavra Islã, ela deriva da palavra árabe salam, que significa paz.
Um dos atributos de Deus é o de ser fonte de toda a paz. Um dos nomes do paraíso é a morada da paz. A saudação islâmica é a saudação de paz. Portanto, o Islã pauta-se na paz desde a sua conceituação até a saudação islâmica, que diz Assalamu alaikum, ou seja, que a paz de Deus esteja com você. Este é o cumprimento islâmico que usamos desejando um dia de paz a todos. Usamos quando entramos ou saímos de casa, quando nos encontramos ou nos despedimos de familiares, amigos, colegas de trabalho, enfim. A saudação é também uma súplica desejando o bem. Paz é a saudação islâmica. Portanto, o muçulmano deve viver em paz consigo mesmo, com seu Criador, com as pessoas que o cercam, os animais e todo o meio ambiente em que ele vive. O profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus estejam sobre ele, disse o seguinte: e em fazer o bem para todo ser vivo existe a recompensa. Diz Deus também no Alcorão: Deus mostra os caminhos da paz para aqueles que buscam o seu agrado. Bom, nós desfrutamos da paz com o nosso Criador, seguindo aquilo que agrada a Deus e nos afastando de tudo aquilo que o desagrada. A paz interior, ou seja, com nós mesmos, ela é alcançada com a prática do bem, com a adoração a Deus, como por exemplo a oração, o jejum ou a caridade, por exemplo. A paz em relação às criaturas de Deus é alcançada quando estamos em paz com o nosso Criador e com nós mesmos, e aí a consequência natural é a manifestação da paz em relação às criaturas de Deus. Diz Deus no Alcorão: e os servos do Clemente são aqueles que andam pacificamente pela terra, e quando os ignorantes lhes falam, dizem paz. Ou seja, se alguma vez você for agredido com palavras, se alguém chegar até você de maneira ríspida, não necessariamente você tem que agir da mesma forma. Você pode simplesmente retribuir com algo melhor, que é não discutindo ou não revidando aquela agressão, dizendo paz. Em outra passagem do Alcorão, Deus diz: e quando ouvem futilidades, afastam-se delas, dizendo: somos responsáveis pelas nossas ações e vós pelas vossas, que a paz esteja convosco. Ou seja, só podemos dar aquilo que temos para oferecer. A pessoa que não está em equilíbrio e em paz não poderá oferecer isso aos outros, podendo levar turbulência às suas relações dentro de casa, no trabalho e assim por diante. O Islã é uma religião que busca a paz para toda a humanidade, seja para muçulmanos ou não. Nenhum grupo humano pode viver abaixo de outro grupo humano, pois Deus não criou diferentes, Deus nos criou diferentes, criou as diferenças para que pudéssemos nos reconhecer uns aos outros. Diz Deus no Alcorão: ó humanos, em verdade nós vos criamos de macho e fêmea e vos dividimos em povos e tribos para reconhecerdes uns aos outros. Sabei que o mais honrado dentre vós ante Deus é o mais temente. Sabei que Deus é sapientíssimo e está bem inteirado. Com isso, Deus planta no coração das pessoas o conceito de amor, de igualdade e irmandade entre os seres humanos, já que todos nós descendemos de uma mesma pessoa sem nenhuma distinção. Tanto o europeu como o africano têm a mesma origem, Adão e Eva. Além do versículo afirmar que o melhor perante Deus, o Altíssimo, é o mais temente, ou seja, ele não utilizou nenhum outro critério para avaliar o ser humano que não o da temência. Então, aquele que for mais coerente com os ensinamentos de Deus é o melhor perante ele. E ainda de acordo com o versículo citado, Deus o Altíssimo criou a diversidade com o objetivo de que através da comunicação entre as pessoas, entre as pessoas e os povos, pudesse haver um estímulo e essas pessoas, esses povos pudessem se conhecer de forma mais abrangente e não para que a diversidade fosse um estímulo a disputas e conflitos, pois a base do conhecimento é a comunicação. Sem ela, com certeza não se alcançará o objetivo proposto pelo versículo. A base na qual se assenta o sistema social no Islã é de que todos nós descendemos de uma mesma pessoa e dessas pessoas descendem a primeira família formada por Adão e Eva. E como consequência direta disso, pertencemos a uma grande família, a família humana, então somos todos irmãos na humanidade.
Logo, não deverão existir preconceitos nem discriminação baseada na raça, cor, língua ou de qualquer outra forma. No sermão feito na peregrinação de despedida pelo profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus estejam sobre ele, em certo trecho ele diz o seguinte: toda a humanidade provém de Adão e Eva. Um árabe não é superior a um não árabe, e nem um não árabe é superior a um árabe. O branco também não é superior ao negro, nem o negro tem qualquer superioridade sobre o branco, exceto quanto à justiça e aos bons atos. Então somos melhores perante Deus quanto melhores formos como pessoas. E diz Deus o Altíssimo, em verdade, Deus não olha para as suas aparências e nem para as suas riquezas, mas olha para os seus corações e para as suas ações. Logo, podemos observar que muitas das disputas e conflitos entre os seres humanos se dão pelo apego do homem a traços que no Islã são denominados como traços de ignorância, de repente privilegiar uma família, um grupo, uma raça ou até uma nação, um idioma, uma cor. Não se vendo como irmãos, e sim se considerando melhor do que o seu semelhante por alguns desses traços que o Islã considera, que a pessoa considera como mais relevante, o que vem a gerar o preconceito, a discriminação e também a intolerância entre as pessoas. Na visão islâmica de sociedade, os direitos fundamentais das pessoas são garantidos independentemente de raça, cor, idioma ou qualquer outro padrão estabelecido pelo homem. Deus diz no Alcorão que surja de vós uma nação que recomende o bem, dite a retidão e proíba o ilícito. E esta será uma nação bem-aventurada. Portanto, a paz e a estabilidade na sociedade irão depender da boa relação entre os seus membros. A religião islâmica proíbe a intolerância religiosa, dizendo no Alcorão: não há imposição quanto à religião. Esse é o ensinamento islâmico. Deus nos ensina a sermos justos com todos aqueles que praticam o bem, independente de suas crenças. Deus aprecia todos os que são gentis no trato com as pessoas, com os animais e com o meio ambiente. Numa sociedade, não deve haver distinção entre muçulmanos e não muçulmanos. Na cidade de Medina, o profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus estejam sobre ele, celebrou o primeiro tratado interreligioso e de tolerância religiosa, reunindo diversidades religiosas e étnicas entre muçulmanos, judeus, idólatras, entre vários grupos de idólatras, e propôs a unificação de todos esses povos em um único Estado que não faria da religião motivo de discórdia, determinando assim que todos tivessem os mesmos direitos, com o objetivo de que todos vivessem em paz. As menções alcorânicas de paz devem ser traduzidas nos modos e no caráter dos muçulmanos. Esse é o ensinamento islâmico. Nesse sentido, disse o profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus estejam sobre ele, o muçulmano é aquele do qual os outros estão a salvo da sua língua e das suas mãos. Ou seja, o muçulmano deve propagar a paz na sociedade que vive, devendo abster-se de fazer o mal aos demais, seja através da sua fala, seja através de suas ações. E os muçulmanos têm o dever de transformar essa paz em cultura, uma cultura da paz consigo mesmo e com todos que o cercam. Esses são os verdadeiros muçulmanos, aqueles que propagam a paz entre as pessoas, seguindo assim os ensinamentos islâmicos. No caso de uma agressão, inclusive, o Islã nos ensina que se algum agressor cessar a agressão e se inclinarem à paz, nós também devemos fazê-lo, mesmo que sejamos agredidos injustamente. Diz Deus o Alcorão, diz Deus o Altíssimo no Alcorão: se eles se inclinarem à paz, inclina-te tu também e confia em Deus. Em verdade, Deus tudo vê e tudo sabe, nos ensinando que toda a tentativa de dialogar e de se chegar à paz em qualquer situação deve ser bem vista e aceita pelos muçulmanos. O Islã pede que nos antecipemos à paz e à saudação de paz, porque, como eu disse anteriormente, devemos promover a cultura da paz, pois esta é a religião da paz e do amor. E falando em amor, bem, o amor é um dos fundamentos da vida, é um valor humano que nasce conosco, ou seja, o amor faz parte da natureza humana. O amor é uma das formas de interação com a vida e de interação na vida.
E o Islã, ele reconhece e valoriza esse sentimento e o eleva a um patamar religioso, fazendo do amor uma parte integral da fé. Disse o profeta Muhammad, que a bênção e a paz de Deus estejam sobre ele, por Deus, que não entrarão no paraíso até que creiam, e não serão verdadeiros crentes até que amem uns aos outros. O Islã vincula o amor à fé, nos ensinando que a fé não pode ser completa sem que amemos uns aos outros. E disse o mensageiro de Deus, que a paz e a bênção de Deus estejam sobre ele, a fé não estará completa até que desejem para seu irmão aquilo que desejam para si. Entendemos o amor como parte da nossa fé, da nossa crença e da nossa religião. A presença do sentimento de amor ao próximo é um sinal da prática correta do Islã. O Islã faz do amor ao próximo um dos caminhos para se chegar ao paraíso, pois na visão islâmica o amor nos afasta do inferno, e como muçulmanos acreditamos no dia do juízo final, no dia do julgamento, e utilizando cada um seu livre-arbítrio, aquele que praticar o bem será recompensado e quem praticar o mal será punido. Logo, o muçulmano sensato faz o possível para afastar-se do inferno. E nesse sentido, disse o profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus estejam sobre ele, quem quer ser afastado do castigo infernal e quer adentrar o paraíso, que creia em Deus e seu mensageiro e ame para os demais o que ama para si. O amor é uma qualidade dos benfeitores elogiada por Deus no Alcorão. Amar aos outros é ter um coração livre de rancor. O Islã é uma religião de amor a todas as pessoas, e não de rancor ou fanatismo. O ódio e o rancor são características que não devem ser estimuladas nos seres humanos. Por isso, o Islã proíbe todo ato que contenha ódio. Disse o profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus estejam sobre ele, não fale mal das pessoas, nem as espione, nem tampouco as inveje, e não nutra rancor por elas. E uma das principais características do Islã é estabelecer o equilíbrio entre os dois aspectos da nossa vida, o espiritual e o mundano. Com certeza, trazendo para o nosso modo de agir e trazendo para o aperfeiçoamento do nosso caráter os conceitos de paz e de amor, com certeza seremos pessoas melhores que contribuirão para um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo de justiça. E a paz e a justiça são como os dois lados de uma mesma moeda, né? Com o estabelecimento da justiça, instaura-se a paz. E a falta de justiça em nosso mundo acaba tendo como consequência a ausência da paz. Eu espero que os conceitos de paz e amor no Islã tenham ficado claros. Esses são apenas alguns detalhes da forma com que o Islã trata esses temas que são tão caros para nós. E desejo a todos um encontro de paz, que que todos os espectadores estejam aproveitando ao máximo a explanação de todos os segmentos religiosos. Obrigada. Para representar o protestantismo, temos a pastora Priscila Zanelato. Ela é titular da Igreja Evangélica Quadrangular de Catanduva, no interior de São Paulo. Eu sou a Priscila Zanelato, sou pastora titular da Igreja do Evangelho Quadrangular, no Jardim Imperial, aqui em Catanduva. Também sou professora no Instituto Teológico da Igreja Quadrangular, aqui na região. Sou capelã evangélica, formada pela Unicamp. A minha profissão secular, sou farmacêutica bioquímica, enfim. Na verdade, o meu maior dom, meu trabalho é lidar com o coração das pessoas e reconectá-la ao nosso Criador. Nós estamos aqui para falarmos um pouquinho sobre os dias que nós vivemos na atualidade. São dias onde nós vivemos pressionados pelos problemas, as aflições,
passamos por grandes dificuldades, onde a cada dia mais que nós vivemos dias difíceis, vivemos anos difíceis. Muitas vezes a nossa esperança é de dias melhores, de anos melhores. Nós trazemos no nosso coração sempre a expectativa de melhoras quando nós olhamos para a conexão entre as nossas pessoas, né? Aqueles que nós nos identificamos através dos nossos relacionamentos, sejam eles através dos nossos pensamentos, daquilo que nós convergimos, sejam das religiões, sejam através do nosso próprio trabalho, daquilo que nós acreditamos, sonhamos, e por que não dizer através dos países, né, do mundo, onde nós vivemos hoje um mundo globalizado, se unindo através da sua política, economia, buscando a melhora para apresentar, né, dos países, dos nossos políticos, para apresentar a melhora para a humanidade. Porém, fomos pegos aí de surpresa por uma pandemia, né, que nos trouxe um cenário avassalador. Em todo este mundo globalizado que nós vivemos, nós não esperávamos ser pegos de surpresa exatamente, né, por uma enfermidade, por uma praga que veio a assolar, a devastar tão rapidamente as pessoas em diversos países, exatamente por causa de vivermos um mundo globalizado, né? Então estamos enfrentando juntos essa pandemia pelo Covid-19. E nesse momento, nesse cenário de incertezas, de um momento onde nós vivemos, estamos buscando desesperadamente pela vida, estamos buscando o equilíbrio, a paz e também o amor através da solidariedade. Nós descobrimos pessoas que se apresentaram de formas maravilhosas na nossa vida, na sociedade, através da compaixão ao outro, né? Vivendo de fato o amor. E dentro dos nossos lares também nós tivemos que estar nos reconectando com os nossos familiares, procurando viver em harmonia, buscando a paz. No entanto, também este cenário nos apresentou um outro lado, um tanto obscuro, né, das pessoas, onde nós vemos muitos, não são poucos, são muitos, se aproveitando de toda esta situação, buscando os seus próprios interesses, se aproveitando do fraco, da pessoa que está vivendo um momento tão sensível de inseguranças, de incertezas, aproveitando-se desse momento para aplicar golpes, fraudes, realizando desvios de dinheiro, praticando roubos, né? E, enfim, levando até outras pessoas também, tirando a vida de outras pessoas, né? Levando a morte de outras pessoas.
Nós vemos Jesus Cristo já nos falando sobre esse cenário que nos seria apresentado. Em Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus nos alertou quanto a isso. Ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nós estamos vivendo esses dias e muitas pessoas têm a compaixão pelo outro, na verdade, não tem sido manifesta, pelo contrário, como acabei de dizer, tem se aproveitado desse quadro para tirar o seu, né, ganhar a sua parte, e nós vemos que isso é uma realidade, e quanto mais nós nos aproximamos dos últimos dias, do tempo da humanidade na Terra, nós vemos que isso aconteceria, e Cristo já havia nos advertido quanto a isso. Então, quando nós vemos este cenário e muitas pessoas dizendo, olha, fulano solidário, olha, aumentou a solidariedade, não. O que nós vemos, na verdade, é a iniquidade, e muitos trazendo à tona o que tem dentro de si. Aquele que tem o pior dentro de si é o que está se evidenciando. Aquele que tem o melhor dentro de si é o que está buscando a melhora. Cristo, ele nos disse que no mundo nós teríamos aflições, nós passaríamos por grandes problemas, e cada vez mais esses problemas têm vindo à tona, e problemas ainda de dimensões maiores, porque vivemos essas dimensões maiores, né? Mas ele nos disse, tem de bom ânimo. Jesus nos disse para que nós estejamos animados, quer dizer, não podemos nos desanimar de acordo com o que a vida nos apresenta. Ele disse, eu venci. E por que ele nos diz isso? Porque a nossa esperança está nele. Cristo é aquele que nos traz a esperança. Cristo é aquele que nos traz o alívio, a paz. Jesus nos diz lá no Evangelho de João, nós podemos ver as palavras de Jesus no capítulo 14, versículo 17. Ele diz, eu deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. E eu não dou uma paz como o mundo a dá. E ele diz, não se perturbe o vosso coração e não tenham medo. Então, mesmo que nós vivemos dias de dor, dia de sofrimento, momentos em que nós nos angustiamos, que nós nos perturbamos, dias onde muitas vezes a esperança ela falta ao nosso coração, Cristo ele nos diz, olha, não tenham medo, porque enquanto vocês estiverem nesta terra, vocês vão ter problemas, mas eu digo para vocês que vocês encontram a paz em mim. E esta paz que eu entrego para vocês não é uma paz como o mundo dá. O que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer que a paz que ele nos dá é uma paz que não é passageira, que ela não vem vazia, mas é uma paz cheia de amor, de certeza de que nós teremos a vitória. Nós conseguiremos, baseados na nossa fé nele, na certeza em que ele está conosco, que ele nos prepara aquilo que necessitamos, nós seremos vencedores. O apóstolo Paulo diz, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E quem nos amou é Jesus Cristo, que veio a este mundo e se entregou na cruz por nós, para que nós pudéssemos ter a nossa vida reconectada em Deus. Jesus diz lá em João capítulo
14, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós precisamos ter a certeza de que nós estamos neste mundo, sim, vivendo provas, vivendo tribulações, mas este mundo é apenas uma passagem onde nós estamos aqui para escolher voltarmos para o Pai. Deus nos criou para que pudéssemos viver com Ele para sempre. Nós somos seres espirituais, mas que vivemos em um corpo, e este corpo, um dia, esta terra deixaremos. E que você possa escolher confiar em Deus enquanto você estiver aqui, e ter no seu coração a paz, e ter no seu coração o amor disponível em Deus, o amor através de Cristo Jesus, e a certeza de uma vida eterna quando você deixar este corpo, quando você deixar este mundo, porque esta é a vontade de Deus para nós. Por isso, Ele nos deu a livre escolha, o livre arbítrio, e que você possa escolher voltar para o Pai, através de Jesus Cristo, confiando no seu amor, na sua segurança. Não tenha medo. Jesus é a paz, é o caminho, é o amor. Que você fique nessa paz, que você possa se reconectar com Deus, com o Criador, através de Jesus. Não tenha medo. Creia em Deus, creia em Jesus e viva e desfrute dessa paz. Alessandra Bolim é dirigente espiritual do Templo de Luz Universal Pai José de Aruanda, em São José do Rio Preto, e é de lá que ela faz a sua participação no Nó Entre Linhas. Desejo agradecer ao Dr. Wagner Sueli por terem me convidado para participar desse encontro virtual por causa da pandemia. Represento o Templo Luz Universal Pai José de Aruanda, de São José do Rio Preto. É uma felicidade participar do Entre Linhas, trazendo para todos que nos assistem a visão que a Umbanda universalista e de ordem esotérica tem em relação à paz e amor. Essa relação permeia todas as leituras que fazemos em nosso tempo, de André Luiz, o Espiritismo, a codificação, os ensinamentos da yoga e da teosofia. Tudo colabora para nos trazer os ensinamentos sagrados da paz e do amor. Todas as vezes que abrimos os trabalhos de Umbanda, começamos cantando o hino da Umbanda, justamente para relembrar essa paz e esse amor que vem de Deus, essa luz que permeia todas as coisas do céu e da terra. A paz e o amor, que são a luz divina, estão refletindo em tudo que existe desde a criação. Luz que refletiu na terra, diz o hino da Umbanda. Luz que refletiu no mar. Luz, portanto, que refletiu sobre a extensão do nosso planeta. Esta luz que veio de Aruanda, que é a morada do divino. De fato, a Umbanda tem sua origem e é representada pelo triângulo da forma, que é a reunião em cada verso do triângulo da pureza, da simplicidade e da humildade. O triângulo representa os três aspectos ou três domínios, onde a Umbanda trabalha, trazendo as formas do mundo astral para o mundo da forma. A pureza, a simplicidade, a humildade, que se manifestam aqui no plano físico, sob a forma de herês, caboclos e pretos velhos. Essas forças tomam forma para que possam ser mais facilmente compreensíveis para todos. Representa a vontade, a sabedoria e a atividade dos orixás. Sua consequência é o equilíbrio da manifestação. Todos que têm sintonia com Umbanda são chamados a resgatar essa pureza e essa alegria das crianças ou dos herês, pois apenas o coração puro, como o de uma criança, é capaz de receber os ensinamentos sagrados sem deturpar, como o próprio Mestre Jesus nos ensina. Vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino do Senhor. Todos aqueles que têm sintonia com a Umbanda também são chamados a resgatar a simplicidade dos caboclos, a fortaleza desses homens da Mata Virgem, que vivem em comunhão com a força da natureza. Por fim,
Todos que têm sintonia com Umbanda são chamados a resgatar a humildade dos pretos velhos, que compreende a sua dor e mantém as suas lutas diárias com sabedoria e luz interior. Todos aqueles que de boa vontade queiram fazer esse trabalho de busca interior, da pureza, da simplicidade, da humildade, vão se encontrar necessariamente com a paz e amor, dos estados de espíritos que existem em todos os elementos da natureza e, claro, dentro de cada um de nós. A paz e o amor são, assim, um tema muito importante neste momento que estamos atravessando nos dias de hoje, porque somos chamados, desde o princípio de nossa existência terrena e extraterrena, a resgatar a paz e o amor que está dentro de nós. A pandemia, neste momento, não é um castigo, mas sim uma oportunidade de fazermos uma reflexão profunda. Como estamos vivendo até então? Como era a nossa relação conosco? Como era a nossa relação com a nossa família e com todos aqueles que nos cercávamos? Como era a nossa relação com a natureza? Como era a nossa relação conosco mesmo? Entendíamos que somos parte de uma lei maior e que não governávamos por completo as nossas ações e o nosso tempo. Vivíamos no estado de presença ou no estado de ausência, perante a tudo aquilo que a misericórdia do Pai nos ofereceu. O que existia antes, era um automatismo que não condiz com a nossa tarefa sagrada, que não condiz com aquilo que fomos chamados para essa grande vivência planetária que viemos cumprir na Terra. A humanidade vive neste momento um automatismo, sem perceber as coisas puras, naturais e simples. Essas coisas puras, naturais e simples, reunidas são justamente a expressão do amor e da paz divina. Se existe amor, existe o triângulo da forma sagrada, aonde está composto o Espírito Santo, a yoga, a compreensão que tomam todos os espíritos pela teosofia. Se há amor, se sentimos que somos intensamente amados e que amamos, todos incondicionalmente, existe paz, não existe divisão. Compreendemos que somos um nessa grande caminhada planetária. A pandemia, então, veio nos chamar como medida de salvação, medida de libertação para as coisas essenciais da vida, para a expressão mais pura e importante que existe dentro desse grande homem, né? A mudança de perspectiva, para que possamos todos entender que vivemos, por que vivemos e qual o sentido dessa existência. Quando a Umbanda começou a atuar no Brasil, lá no começo do século XX, com a ajuda de Tamataê, ou Caboclo das Sete Encruzilhadas, sua missão era resgatar os homens da ignorância das coisas divinas, pois isso gerava dor e sofrimento, uma vez que a humanidade acreditava-se abandonada como se estivesse órfã. Por mais de um século, a Umbanda foi trabalhando nesse domínio de esclarecimento para que todos, pelo menos aqui no Brasil, soubessem que são filhos de Oxalá e que nas muitas moradas passageiras que são chamados a viver, são sempre acolhidos pela paz e pelo amor divino. Hoje, entretanto, a Umbanda, na sua linha universalista e esotérica, compreende que o maior trabalho é o trabalho da união, da unificação, da compreensão que não existe o outro faz parte de mim. Desta forma, nesta pandemia, tanto quanto nos trabalhos de Umbanda, somos permanentemente chamados a amar os outros como a nós mesmos, a sentir o que o amor cobre multidões de pecados, a permitir que o amor perdoe e não julgue. Fomos chamados ao amor, que é também a justiça, mas não a justiça dos homens, que muda de país para país, mas a justiça de acordo com a evolução de cada um de nós. Fomos também chamados ao amor, que é a caridade, o cuidado com os outros e com o mundo. O amor, quando é pela sua essência, traz consigo a paz. E ao resgatar o triângulo da forma na representação da Umbanda, nós vamos lembrando do Mestre Jesus, que a única lei que ele deixou foi o seu sublime amor.
pelos seus ensinamentos de paz, de justiça, de esperança, por onde ele passar. Os ensinamentos que até hoje nos coloca a uma reflexão profunda. Também podemos nos relembrar do grande apóstolo Paulo de Tarso, quando ele escreve a Coríntios: mesmo que eu transporte uma montanha daqui para acolá, se não tiver amor, se não tiver caridade, de nada adiantará. Então esse tema, paz e amor, é uma reflexão para cada um de nós, para toda a humanidade, que possamos resgatar essa pureza que existe dentro de cada um de nós. Então, neste momento, com muita alegria, qual aqui, venho, neste dia, agradecer a oportunidade que o grande Pai, que a grande luz Oxalá me deu, de estarmos em comunhão. Estamos fisicamente separados, mas estamos unidos pelo único só propósito, a presença de Deus, o bem. E também podemos lembrar do nosso amado Francisco de Assis, que traz muito forte essa expressão de paz e amor. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Ser instrumento de paz de Deus é trazer o amor dentro de si, permitindo que ele resplandeça para e com todos os seres do universo. Namastê. E mais uma vez nós agradecemos a sua participação. Um Entre Linhas especial feito por mulheres especiais que sabem falar acerca das suas religiões e que sabem passar a sua mensagem sobre o amor. Nós deixamos então esses pensamentos todos para que você também fale amor, sinta amor, respire amor. O Entre Linhas tem 9 episódios, contando com esse que acabamos de exibir. Todos eles estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Então você está convidado a assistir o nosso conteúdo e a multiplicá-lo para todas as pessoas a quem você ama. Paz e amor para você. Obrigada.